E se tudo o que você sabe sobre a vida, a morte e o que vem depois estivesse prestes a mudar? E se houvesse algo tão profundo, tão revelador, que alterasse a forma como você vê sua própria existência? A resposta está mais perto do que você imagina. Há 100 anos, Allan Kardec fez uma descoberta que desafiaria as crenças de todos sobre o sentido da vida. Ele revelou um segredo que, até hoje, continua sendo a chave para entender o maior mistério da existência humana: a vida após a morte. Neste vídeo você vai descobrir o que Allan Kardec desvendou sobre a vida além da morte. E prepare-se, essa jornada vai mudar sua visão de tudo. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não pode ser ignorado. Prepare-se para uma revelação que muitos tentam esconder. Antes de seguir, quero saber de onde você está assistindo a este vídeo. Escreva nos comentários a sua cidade e país, e não se esqueça de usar a palavra-chave: revelação. Vamos ver quem mais está pronto para descobrir a verdade. Quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, nome adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi um pedagogo, filósofo e escritor francês, reconhecido mundialmente como o fundador do Espiritismo. Nascido em Lyon, França, em 1804, Kardec dedicou grande parte de sua vida à educação e à pesquisa científica. Ele se destacou inicialmente como um intelectual respeitado, mas sua verdadeira relevância histórica veio com suas investigações sobre fenômenos espirituais, que o levaram a criar uma doutrina que buscava responder questões universais sobre a vida, a morte e o além. O fundador do Espiritismo, Kardec, é conhecido por ser o codificador da doutrina espírita, uma vertente religiosa e filosófica que propõe uma nova compreensão sobre a existência humana, a natureza espiritual e a vida após a morte. Sua obra mais conhecida, O Livro dos Espíritos, 1857, é a base da filosofia espírita, um conjunto de revelações que ele recebeu de médiuns durante sessões de comunicações com espíritos de pessoas falecidas. O livro foi revolucionário ao trazer respostas racionais e científicas para questões espirituais que até então eram tratadas de maneira dogmática e supersticiosa. Além de O Livro dos Espíritos, Kardec escreveu uma série de outros livros fundamentais para o Espiritismo, como O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. Esses textos formam a base do pensamento espírita e continuam a ser estudados por milhões de pessoas em todo o mundo. Conexão com a ciência e a filosofia. O diferencial do trabalho de Allan Kardec está na maneira como ele abordou os fenômenos espirituais. Ao invés de aceitar essas manifestações como algo místico ou sobrenatural, Kardec adotou uma abordagem científica e racional. Ele usou seu conhecimento de pedagogia, filosofia e ciências para estudar as comunicações espirituais de forma metódica, sistemática e objetiva. Kardec não apenas coletou relatos e fenômenos, mas os analisou com uma mentalidade científica. Ele formulou teorias sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a evolução espiritual e os mecanismos de comunicação com os mortos, sempre procurando explicações lógicas e plausíveis. Para ele, a existência de espíritos não era uma questão de fé cega, mas sim uma questão que deveria ser entendida e estudada como qualquer outro fenômeno natural. Sua capacidade de unir ciência, filosofia e espiritualidade tornou seu trabalho inovador e, até hoje, uma referência importante no estudo do espírito humano e do pós-vida. Kardec acreditava que a verdade espiritual deveria ser buscada com a mesma seriedade e rigor com que a ciência investiga o mundo material, o que fez dele uma figura única na história do pensamento humano. O impacto de suas obras. As obras de Allan Kardec não apenas fundaram uma nova doutrina religiosa, mas também proporcionaram uma nova visão sobre a vida e a morte, desafiando muitas das crenças tradicionais. Ele transformou o espiritismo em uma filosofia global,
com seguidores ao redor do mundo, e sua influência é sentida até hoje em várias áreas, desde a espiritualidade até a ciência, passando pela psicologia e a sociologia. Seus ensinamentos abriram um campo de estudo que combina ciência e espiritualidade de uma forma única, e muitos veem suas descobertas como um marco importante no entendimento da alma humana. Para os espíritas, as obras de Kardec representam a chave para entender o mistério da vida, da morte e do que vem depois. Portanto, ao explorar a vida e o legado de Allan Kardec, podemos compreender melhor o papel fundamental que ele desempenhou na revelação de um dos maiores mistérios da humanidade: o destino da alma após a morte e a possibilidade de evolução espiritual contínua. As revelações surpreendentes de Allan Kardec, com suas pesquisas e estudos, fez descobertas que transformaram a compreensão humana sobre a vida, a morte e o que vem depois. Ele não apenas trouxe respostas para perguntas antigas, mas também apresentou uma nova visão sobre a existência e a evolução do ser humano, com base nas comunicações que obteve dos espíritos. Vamos explorar algumas das principais revelações feitas por Kardec e o impacto delas até os dias de hoje. O conceito de vida após a morte. Um dos maiores legados de Allan Kardec foi a forma como ele abordou a questão da vida após a morte. Através das comunicações mediúnicas, ele obteve informações diretas de espíritos desencarnados que revelaram aos vivos detalhes sobre o que ocorre após a morte física. Kardec argumentava que a morte não é o fim da existência, mas uma transição para uma nova fase da vida, onde a alma continua a sua jornada de evolução. Em suas obras, especialmente em O Livro dos Espíritos, ele apresentou a ideia de que a vida é contínua e que a alma, após o falecimento do corpo, continua sua trajetória em um plano espiritual, onde passa a enfrentar novas experiências conforme seus atos e escolhas na vida anterior. Essa visão renovadora desafiou a concepção tradicional de que a morte era o fim de tudo e apresentou um novo paradigma sobre a continuidade da vida. A comunicação com os espíritos, que Kardec catalogou e estudou com rigor científico, indicou que a morte não é um término, mas sim uma mudança de estado, de um plano material para um plano espiritual. O Livro dos Espíritos. O principal trabalho de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, 1857, reúne os ensinamentos que ele recebeu dos espíritos e que, ao longo dos anos, ajudaram a fundamentar o espiritismo. Nesse livro, Kardec questionou espíritos sobre temas profundos e universais, como a natureza da alma, a existência de Deus, o objetivo da vida e, especialmente, o que acontece após a morte. Entre as revelações mais marcantes, destacam-se reencarnação. Kardec trouxe a ideia de que a alma humana não está confinada a uma única vida. Em vez disso, ela passa por uma série de encarnações em corpos diferentes, com o objetivo de evoluir espiritualmente. Cada vida é uma oportunidade para aprender, corrigir erros e aprimorar-se, o que proporciona uma explicação lógica para as desigualdades e dificuldades na vida humana. Lei de causa e efeito. Uma das leis espirituais que Kardec destacou foi a lei de causa e efeito, que sugere que nossas ações, tanto boas quanto más, têm repercussões no mundo espiritual. Isso implica que as escolhas que fazemos em vida impactam diretamente nossa jornada após a morte e que as dificuldades que enfrentamos podem ser resultados de ações em vidas passadas. Comunicação com os espíritos. Kardec mostrou que os espíritos desencarnados podem se comunicar com os vivos, o que foi demonstrado por meio de médiuns. As mensagens que ele obteve desses espíritos não só falavam sobre o além, mas também ofereciam conselhos, alertas e ensinamentos sobre como viver uma vida mais harmoniosa e evoluída. Hierarquia espiritual. Os espíritos, segundo Kardec, não estão todos no mesmo nível de evolução.
Há uma hierarquia com espíritos mais evoluídos que vivem em planos superiores e espíritos menos evoluídos que continuam em estágios inferiores de aprendizagem, muitas vezes passando por provas e sofrimentos que refletem seu nível de desenvolvimento moral e intelectual. Esses conceitos desafiaram as crenças tradicionais da época, especialmente a visão cristã de uma vida única e um julgamento final. As descobertas de Kardec abriram um novo caminho de entendimento sobre a imortalidade da alma e o propósito da vida humana. Impacto das revelações. As revelações de Allan Kardec causaram um impacto profundo na maneira como muitas pessoas passaram a ver a vida e a morte. Antes de Kardec, as questões espirituais eram predominantemente tratadas de forma dogmática, com pouca ênfase na investigação racional ou científica. No entanto, ao introduzir a mediunidade e as mensagens dos espíritos como objetos de estudo sério, Kardec trouxe um novo modelo de reflexão que unia espiritualidade e ciência. A ideia de reencarnação, por exemplo, forneceu uma explicação lógica e aceitável para muitas questões filosóficas e existenciais, como a desigualdade social e as sofridas de certas pessoas. A lei de causa e efeito, por sua vez, ofereceu uma base ética para as ações humanas, pois mostrou que tudo o que fazemos tem repercussões, tanto na vida presente quanto nas próximas encarnações. O conceito de que o ser humano é um espírito imortal, em constante evolução, ajudou a transformar a visão do ser humano sobre a morte, tornando-a menos temível e mais como uma etapa de aprendizado e progresso. Além disso, o espiritismo de Kardec influenciou gerações inteiras de pensadores, cientistas, médicos, filósofos e líderes espirituais. Muitos reconheceram a obra de Kardec como uma revolução no campo da espiritualidade, oferecendo uma abordagem racional e fundamentada para questões que antes eram tratadas apenas com base na fé. Hoje, os ensinamentos de Kardec continuam a influenciar pessoas ao redor do mundo, sendo seguidos por milhões de espíritas, e suas ideias ainda são uma base para o estudo de fenômenos espirituais e para a reflexão sobre a vida, a morte e o que nos espera além desta existência física. O maior mistério da vida, o propósito da existência. A busca pelo verdadeiro propósito da vida é uma questão fundamental que transcende culturas, religiões e filosofias ao longo da história humana. Para Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, essa questão ganha uma nova perspectiva, ancorada em sua visão de evolução espiritual e na ideia de que estamos todos em uma jornada contínua de aprendizado e aprimoramento. O verdadeiro propósito da vida. Segundo Kardec, o propósito de nossa existência na Terra não é apenas viver, consumir ou buscar prazeres momentâneos. O verdadeiro objetivo da vida é o aperfeiçoamento moral e espiritual da alma. A Terra, para Kardec, é uma escola onde a alma vem para aprender, corrigir falhas do passado e se aprimorar através de escolhas conscientes. Em suas obras, Kardec enfatiza que todos somos espíritos em processo de evolução e que a vida material é apenas uma fase nesse grande ciclo de aprendizagem. O espírito, antes de encarnar, escolhe as experiências e desafios que enfrentará, com o objetivo de evoluir e atingir um estado mais elevado de moralidade e sabedoria. Esse aprendizado se dá não só através de momentos de alegria, mas também das dificuldades, das provas e expiações que enfrentamos ao longo da vida. De acordo com Kardec, a vida na Terra é um campo fértil para a superação de vícios, egoísmo e ignorância, com o intuito de aproximar a alma de seu destino final, a perfeição, a lei de causa e efeito, o karma espírita. A lei de causa e efeito, ou a lei do karma, é um dos princípios centrais no Espiritismo e uma das ideias mais profundas que Kardec trouxe à tona.
Segundo essa lei, tudo o que fazemos tem uma consequência, tanto no plano material quanto no espiritual. As escolhas, atitudes e ações que tomamos em uma vida influenciam nosso futuro, assim como o futuro das nossas almas. Kardec explicou que as ações de uma pessoa em uma encarnação não se limitam ao impacto imediato, mas reverberam nas vidas futuras. Cada ação tem uma consequência, e por meio dessa lei, o indivíduo aprende e se corrige. As dificuldades que enfrentamos, segundo essa visão, não são aleatórias ou punitivas, mas sim desafios que nos foram impostos para nos ajudar a superar nossas falhas e evoluir. No Espiritismo, essa lei ajuda a entender as desigualdades da vida humana, como as diferenças entre riquezas e misérias, saúde e doença, e outras situações que parecem injustas à primeira vista. Kardec propõe que essas diferenças não são castigos de um ser superior, mas sim resultado de ações passadas, um sistema de aprendizado e reparação que se desenrola ao longo de várias existências. Essa visão também oferece um senso de justiça cósmica, já que tudo o que fazemos volta para nós de alguma forma, de acordo com a intensidade de nossas ações. A compreensão dessa lei traz a ideia de que não há coincidências ou injustiças definitivas na vida. Cada ser humano está em um processo de aprendizado que, ao ser compreendido, pode aliviar o sofrimento, ajudando o indivíduo a aceitar melhor as adversidades da vida. A evolução espiritual contínua. Uma das grandes revelações de Kardec foi a ideia de que a evolução espiritual é contínua. Ao contrário de muitas doutrinas que concebem a alma como algo estagnado após a morte, o Espiritismo ensina que a evolução espiritual é um processo sem fim. Não importa quantas encarnações sejam necessárias, o espírito está em um caminho constante de crescimento, com o objetivo final de alcançar um estado de pureza moral e sabedoria, chegando a ser semelhante a uma entidade superior, como os espíritos mais evoluídos, que Kardec descreve como exemplos de amor e sabedoria incondicionais. Esse entendimento altera profundamente a visão que temos sobre as dificuldades e sofrimentos da vida. Se a vida é uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento, então as adversidades que enfrentamos não devem ser vistas como punições, mas como oportunidades de superação. As dificuldades são, na verdade, oportunidades de aprimorar nossas virtudes, como paciência, compaixão e humildade. O sofrimento, de acordo com Kardec, tem uma função educacional, sendo um reflexo das falhas morais que precisamos corrigir. Além disso, o conceito de evolução espiritual contínua também altera nossa percepção sobre o tempo e o espaço. Não estamos limitados a uma única existência para atingir a perfeição. Cada encarnação é uma chance de recomeço, onde podemos corrigir erros do passado e trabalhar para nos tornar seres mais evoluídos, mais conscientes e mais amorosos. A ideia de que somos imortais e que nossa jornada nunca termina oferece uma grande esperança, mostrando que cada erro cometido pode ser corrigido e que há sempre uma chance de recomeçar. Conclusão: as revelações de Allan Kardec sobre o propósito da vida, a lei de causa e efeito e a evolução espiritual contínua oferecem uma nova forma de ver a existência humana. Ao entender que a vida é uma jornada de aprimoramento moral e espiritual, podemos lidar melhor com as dificuldades e encontrar um sentido mais profundo para as nossas ações. A lei de causa e efeito, como um guia para nossas escolhas, nos ensina que somos responsáveis pelo nosso destino e que podemos transformar nossa realidade através da mudança interior. E, finalmente, o conceito de evolução contínua nos dá a certeza de que estamos em um caminho sem fim, sempre em busca da perfeição. Esse entendimento não apenas oferece respostas para questões existenciais, mas também oferece consolo e esperança,
permitindo que cada pessoa veja sua vida como uma oportunidade para crescer, aprender e, eventualmente, alcançar a verdadeira felicidade e paz espiritual. O despertar para uma nova realidade. As revelações de Allan Kardec sobre a vida espiritual, a reencarnação e a comunicação com os mortos não são apenas conceitos teóricos ou filosofias distantes. Elas têm o poder de transformar a forma como vivemos nossas vidas no dia a dia, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos e a maneira como lidamos com as adversidades e os desafios da existência humana. O entendimento dessas ideias pode proporcionar uma nova perspectiva sobre a vida, levando a uma jornada mais consciente e mais conectada com o propósito maior da nossa existência. Como o entendimento do Espiritismo pode transformar a vida cotidiana. 1. Relação com o propósito da vida. Com a compreensão do Espiritismo, muitas pessoas começam a ver a vida sob uma nova ótica. A noção de que a vida não se limita a uma única existência, mas é uma jornada contínua de aprendizado e evolução espiritual, muda o modo como enfrentamos os altos e baixos da vida cotidiana. Quando entendemos que estamos aqui para evoluir, aprendemos a valorizar cada experiência, tanto as alegrias quanto os sofrimentos, como oportunidades para o nosso crescimento. Por exemplo, problemas no trabalho, desafios financeiros ou dificuldades pessoais podem ser encarados não apenas como obstáculos, mas como oportunidades de autoaperfeiçoamento. A dor ou o desconforto podem ser vistos como sinais de que algo precisa ser transformado em nossa maneira de agir, pensar ou reagir. Assim, ao invés de sermos consumidos pelo desespero ou pela frustração, podemos desenvolver paciência, resiliência e compreensão. 2. Relacionamentos interpessoais. O entendimento sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito pode revolucionar a forma como lidamos com os outros. Quando sabemos que todos estamos em um processo contínuo de evolução espiritual, fica mais fácil ter compaixão pelas fraquezas alheias e perdoar os erros dos outros, sabendo que cada pessoa tem sua própria jornada, com erros e acertos. Além disso, a ideia de que estamos todos conectados por uma rede de existências passadas e futuras pode criar uma visão mais ampla e profunda dos nossos relacionamentos. No Espiritismo, é ensinado que nossos encontros e desencontros, nossas alegrias e dificuldades nas relações com os outros têm um propósito divino de aprendizado mútuo. As pessoas com quem nos relacionamos, sejam familiares, amigos ou até inimigos, são almas com as quais temos vínculos espirituais, e muitas vezes nossa convivência é uma oportunidade de aprendizado para ambas as partes. Esse entendimento pode gerar mais paciência, empatia e principalmente a capacidade de perdoar. 3. Tomada de decisões e escolhas conscientes. O Espiritismo ensina que cada ação tem uma consequência, tanto no presente quanto no futuro, o que leva a uma maior responsabilidade pelas escolhas feitas ao longo da vida. Ao compreender a lei de causa e efeito, passamos a enxergar cada ato como uma chance de nos aproximarmos da nossa verdadeira essência espiritual. As escolhas que fazemos, sejam elas pequenas ou grandes, impactam não só a nossa vida, mas também o nosso futuro espiritual. Este entendimento nos faz repensar a maneira como lidamos com questões do cotidiano, como nossas finanças, nossas escolhas de carreira, nossos hábitos e comportamentos. Cada decisão, por mais simples que pareça, se reflete na nossa evolução espiritual. Lições sobre a morte. Como o Espiritismo alivia o medo da morte e o luto. Um dos aspectos mais profundos e libertadores do Espiritismo é sua visão sobre a morte. Ao contrário da visão materialista de que a morte é o fim definitivo da existência, o Espiritismo nos apresenta a morte como uma transição natural, uma passagem para uma nova etapa da vida. Este entendimento pode proporcionar um alívio imenso para aqueles que enfrentam o medo da morte,
permitindo que as pessoas vivam com mais tranquilidade e confiança, sabendo que a vida continua além do plano físico. 1. A morte como transição, não como fim. Kardec revelou que a morte não é o fim, mas uma mudança de estado. O espírito continua sua jornada no plano espiritual, onde poderá aprender, evoluir e até reencarnar novamente, se necessário, para continuar seu processo de aperfeiçoamento. Saber que a morte é apenas uma etapa da evolução e não o fim definitivo pode mudar radicalmente a forma como lidamos com a perda de entes queridos. Essa visão ajuda as pessoas a perceberem que a separação temporária, como a morte física, não é um fim definitivo. Ao contrário, é apenas uma passagem necessária no ciclo infinito da vida espiritual. Assim, o medo da morte se dissipa e a dor da perda é suavizada pela certeza de que aqueles que partiram continuam a existir em um plano além deste mundo material. 2. O consolo para os enlutados. Quando uma pessoa perde um ente querido, o luto pode ser uma experiência dolorosa e desoladora. No entanto, o Espiritismo oferece um consolo profundo ao afirmar que os mortos não estão realmente perdidos. Eles estão, na verdade, em um outro plano de existência, aguardando a oportunidade de continuar seu processo de evolução. Kardec ensina que, ao morrer, a pessoa continua a sua jornada espiritual, podendo até interagir com aqueles que ficaram no plano material através da comunicação mediúnica, mostrando que a separação é apenas temporária. Além disso, a reencarnação proporciona esperança, pois oferece a ideia de que a vida continua para todos, inclusive para aqueles que partiram. A perda de um ente querido não é um adeus definitivo, mas um até logo. A ideia de que a vida espiritual é um ciclo contínuo, com a possibilidade de reencontros futuros, ajuda as pessoas a superarem o luto com mais serenidade e paz interior. 3. Enfrentando a morte com serenidade. Ao entender que a morte não é algo a ser temido, mas algo natural e parte do processo de evolução espiritual, as pessoas podem enfrentar a morte com mais serenidade. Em vez de vê-la como uma tragédia, o Espiritismo nos ensina a aceitá-la como uma etapa necessária para o crescimento espiritual, tanto para os que partem quanto para os que ficam. Essa aceitação ajuda a superar o medo e a ansiedade que normalmente acompanham a morte. Conclusão: o Espiritismo, com suas revelações sobre a vida, a morte e a jornada espiritual, oferece uma nova forma de entender nossa existência e o propósito da vida. Ao compreender a reencarnação, a lei de causa e efeito e a continuidade da vida após a morte, podemos transformar a maneira como vivemos, como nos relacionamos com os outros e como lidamos com as adversidades da vida. O entendimento de que a morte é uma transição e não um fim, nos proporciona consolo, esperança e paz, ajudando-nos a viver de maneira mais plena e consciente. Ao despertar para essa nova realidade, podemos encontrar respostas para as perguntas mais profundas da vida e viver com mais propósito, amor e evolução espiritual. Conexões com outros mistérios espirituais. As revelações de Allan Kardec sobre a vida após a morte, reencarnação e comunicação com os espíritos não existem de forma isolada. Elas têm paralelos e conexões com fenômenos espirituais e experiências místicas que surgem em várias culturas e religiões ao longo da história. Essas conexões nos permitem ampliar a visão sobre a continuidade da vida e os mistérios espirituais que transcendem o entendimento materialista da realidade. Vamos explorar algumas dessas conexões e como as ideias de Kardec se relacionam com outras doutrinas espirituais e até com as descobertas da ciência moderna. Outros casos e fenômenos semelhantes. 1. Experiências de quase morte. EQMs, um dos fenômenos espirituais mais fascinantes e que se assemelha profundamente às revelações de Kardec, são as experiências de quase morte,
EQMs, que têm sido relatadas por pessoas ao redor do mundo. Indivíduos que passaram por situações de risco de vida, como paradas cardíacas ou acidentes graves, frequentemente relatam ter vivido experiências transcendentais, como sentir-se fora do corpo, atravessar um túnel de luz, encontrar entes queridos falecidos e vivenciar uma sensação de paz profunda. Essas experiências são surpreendentemente semelhantes às descrições do plano espiritual feitas por Kardec. De acordo com o Espiritismo, após a morte física, a alma se desliga temporariamente do corpo e é conduzida ao mundo espiritual, onde encontra a paz, o consolo de entes queridos ou enfrenta a avaliação moral de sua vida. Essas experiências de quase morte podem ser vistas como uma amostra do que Kardec descreveu como as revelações espirituais. 2. Outras doutrinas sobre reencarnação. A ideia de que a alma passa por múltiplas existências para alcançar a evolução espiritual, um princípio central do Espiritismo, não é exclusiva de Kardec. A reencarnação aparece em várias tradições religiosas e espirituais ao redor do mundo, incluindo o hinduísmo, o budismo e até mesmo algumas vertentes do cristianismo primitivo. Hinduísmo e budismo. Ambas as religiões possuem doutrinas de reencarnação e karma, que têm muitos pontos em comum com o espiritismo. No hinduísmo, a alma, ou Atman, renasce repetidamente até alcançar a liberação espiritual, moksha, o que se alinha com a visão espírita de que a reencarnação é um processo de aprendizado e evolução. Cristianismo primitivo. Embora o cristianismo atual tenha se afastado da crença na reencarnação, há registros históricos de que alguns dos primeiros cristãos acreditavam na reencarnação, uma ideia que foi excluída pelo Concílio de Constantinopla no século VI. No entanto, é possível encontrar similaridades entre os ensinamentos de Kardec e os conceitos originais do cristianismo sobre a alma, a vida após a morte e o perdão das faltas. 3. Comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos também é um tema recorrente em muitas tradições espirituais, incluindo o espiritismo de Kardec. O conceito de mediunidade, ou a habilidade de se comunicar com os mortos, tem paralelo em outras culturas. Xamanismo. Em várias culturas indígenas, como as do Alasca e da Sibéria, o xamanismo envolve a comunicação com espíritos e a realização de rituais de cura com a ajuda de entidades espirituais. As práticas xamânicas, que muitas vezes envolvem transe e mediunidade, têm semelhanças com a ideia de mediunidade de Kardec, onde os espíritos podem se comunicar com os vivos. Espiritualismo nos Ecenoceua e Reino Unido. No século XIX, durante o auge do movimento espiritualista, houve uma enorme busca por comunicação com os mortos através de médiuns. Muitas das práticas espiritualistas da época, que foram influenciadas por Kardec, abordam a ideia de um intercâmbio constante entre o mundo físico e espiritual. Relação com a ciência moderna. A ciência moderna tem avançado significativamente na compreensão da consciência, do cérebro e dos fenômenos relacionados à vida após a morte, o que oferece uma nova camada de reflexão sobre as revelações de Kardec. Embora a ciência não tenha comprovado diretamente as alegações do espiritismo, algumas áreas de estudo geram paralelismos interessantes com os conceitos de Kardec. 1. Estudos sobre o cérebro e a consciência. A questão da consciência, especialmente quando se trata da consciência após a morte, é um dos campos mais enigmáticos da ciência contemporânea. Estudos neurológicos e psicológicos ainda tentam entender a natureza da consciência e sua possível continuidade após a morte física. Alguns pesquisadores têm investigado as experiências de quase-morte, EQMs, com um olhar mais científico, buscando identificar se elas são fenômenos neurológicos ou experiências espirituais reais.
A física quântica também tem sugerido a possibilidade de que a consciência não esteja restrita ao cérebro físico. Alguns cientistas e filósofos defendem a ideia de que a consciência é uma entidade não local, que pode existir independentemente do corpo, o que se alinha com o conceito espírita de que o espírito sobrevive à morte física e continua sua jornada em outra dimensão. 2. Investigações científicas sobre a vida após a morte. Pesquisas científicas, como as de Raymond Moody e Eben Alexander, investigaram o fenômeno das EQMs e a vida após a morte, chegando a conclusões que, de certa forma, ecoam as revelações de Kardec. Moody, por exemplo, escreveu Life After Life, no qual relata centenas de relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e viveram sensações de paz, luz e reencontro com entes queridos falecidos. Essas experiências são descritas de forma similar ao que Kardec expôs sobre o mundo espiritual e o que ocorre com os espíritos após a morte. 3. A questão da reencarnação e pesquisa científica. Pesquisadores como Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, realizaram estudos detalhados sobre crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas. Seus estudos documentaram relatos de crianças que, em alguns casos, forneciam detalhes precisos de vidas anteriores, o que desafia as explicações científicas convencionais. Estes estudos levantam questões sobre a possibilidade da reencarnação, um dos pilares do espiritismo. Reflexão profunda sobre a existência humana. As revelações de Allan Kardec não são apenas uma visão espiritual ou filosófica. Elas também fazem um convite à reflexão profunda sobre a nossa existência e nosso propósito maior. A ciência, com seus avanços, continua explorando questões como a natureza da consciência, a vida após a morte e a reencarnação, que parecem estar de acordo com muitos dos conceitos espíritas. Enquanto a ciência busca respostas empíricas, as revelações de Kardec nos convidam a pensar de maneira mais ampla sobre nossa alma, nosso destino e o mistério eterno da vida. À medida que as pesquisas científicas avançam e mais fenômenos são documentados, o diálogo entre a ciência e o espiritismo continua a se expandir, oferecendo um campo fértil para a reflexão sobre o maior mistério da vida: a luta contra o silêncio e a supressão. Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, enfrentou uma dura resistência em sua época, tanto de setores conservadores da sociedade quanto de instituições poderosas, como a Igreja Católica. Suas descobertas e revelações sobre o mundo espiritual, a reencarnação e a comunicação com os mortos desafiavam as visões tradicionais sobre a vida, a morte e o propósito humano. Abaixo, vamos explorar por que Kardec foi silenciado em sua época e como, apesar disso, sua mensagem continua relevante e influente nos dias de hoje. Por que Kardec foi silenciado? 1. Desafios às crenças tradicionais. Kardec não apenas introduziu uma nova doutrina religiosa, ele também trouxe uma visão radical sobre o destino da alma e a continuidade da vida após a morte. Em uma época em que as crenças religiosas tradicionais, principalmente o cristianismo, dominavam a cultura ocidental, as ideias de Kardec eram vistas como uma ameaça. A doutrina espírita, com sua explicação sobre reencarnação e a possibilidade de comunicação com os mortos, contradizia as doutrinas estabelecidas pela Igreja Católica, que afirmava a salvação da alma por meio da fé, sem qualquer possibilidade de retorno à Terra ou evolução através de várias vidas. 2. O medo da perda de controle. A Igreja Católica, na época, exercia grande influência sobre a sociedade, a política e a educação. As ideias de Kardec não apenas desafiavam a visão religiosa tradicional sobre a morte, mas também questionavam a autoridade da Igreja sobre a vida espiritual das pessoas.
O conceito de mediunidade, por exemplo, oferecia à população um meio direto de se conectar com os espíritos, sem precisar de um intermediário, como o clero. Isso enfraquecia o controle e a autoridade que a Igreja tinha sobre a fé das pessoas, criando um ambiente de hostilidade em relação às ideias espíritas. 3. Resistência de cientistas e filósofos conservadores. Além da oposição religiosa, Kardec também enfrentou resistência de setores científicos e filosóficos conservadores. O século XIX foi uma época de grandes descobertas científicas e mudanças de paradigma, mas o materialismo e o racionalismo estavam em ascensão. A abordagem científica de Kardec sobre a comunicação com os espíritos e a vida após a morte foi vista como uma ameaça ao positivismo dominante na ciência. Kardec, com sua metodologia de investigação, procurou provar a existência do mundo espiritual com base em observações, experimentos e relatos de médiuns, o que, para muitos cientistas da época, parecia impossível e perigoso. 4. Desacreditação pública. A imprensa da época, controlada por grupos conservadores, se tornou uma ferramenta eficaz para desacreditar Kardec e o espiritismo. Muitos jornais atacaram suas ideias, chamando-as de charlatanismo e fanatismo, e os médiuns que colaboraram com ele eram frequentemente ridicularizados. Em muitos casos, os espíritas eram perseguidos e suas reuniões eram interrompidas pela polícia, que agia sob pressão de grupos religiosos e científicos. Tudo isso fez com que o movimento espírita enfrentasse grande resistência e dificuldades para se estabelecer de forma ampla. Relevância da mensagem de Kardec. Hoje, 1. Superação das tentativas de supressão. Apesar dos esforços de silenciamento durante sua época, a mensagem de Allan Kardec sobre a vida após a morte, a reencarnação e a evolução espiritual continuou a se espalhar. O espiritismo encontrou uma base de seguidores, que em muitos casos se tornaram ardentes defensores da doutrina e da verdade que ela representava. No Brasil, especialmente, o espiritismo se consolidou como uma das maiores religiões, com milhões de adeptos que seguem os ensinamentos de Kardec, e também em outros países, como na França e na América Latina, onde o espiritismo tem grande influência. Hoje, muitas das ideias de Kardec sobre a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a evolução moral e espiritual têm sido aceitas por um número crescente de pessoas, tanto em círculos religiosos quanto na sociedade secular. A crescente aceitação das experiências de quase-morte, EQMs, e a abertura para a discussão de fenômenos espirituais nas ciências não convencionais ajudam a reforçar a relevância das ideias de Kardec. 2. Um movimento global. O Espiritismo é uma doutrina que transcende fronteiras e, mesmo após mais de um século desde sua fundação, continua a influenciar milhões de pessoas em todo o mundo. As ideias espíritas de Kardec sobre a moralidade, o propósito da vida e o impacto de nossas ações em nossa evolução espiritual têm um apelo universal, já que tocam questões profundas sobre o sentido da vida, a natureza da morte e o poder da transformação espiritual. Na atualidade, o Espiritismo ainda oferece um sistema compreensível para lidar com a morte, o sofrimento e os dilemas existenciais. A doutrina espírita continua sendo uma fonte de consolo para aqueles que buscam respostas para perguntas difíceis sobre o que acontece após a morte e como podemos melhorar nossa existência. A relevância do Espiritismo é também observada nos esforços de Kardec para explicar o fenômeno da mediunidade, que continua a ser explorado e pesquisado por cientistas e estudiosos ao redor do mundo. 3. A influência de Kardec na ciência e na filosofia. As ideias de Allan Kardec sobre a comunicação com os espíritos e a vida após a morte não estão mais sendo ignoradas.
Em muitos círculos acadêmicos e científicos contemporâneos, há um interesse crescente pelo estudo da consciência e do espírito, além do corpo físico. As pesquisas sobre as experiências de quase-morte, EQMs, que mostram padrões surpreendentemente semelhantes às descrições feitas por Kardec sobre a continuidade da vida após a morte, estão abrindo novas possibilidades para a ciência. Além disso, as discussões sobre o cérebro, a consciência e a interação com dimensões espirituais também estão sendo cada vez mais exploradas por pesquisadores contemporâneos. O movimento espírita continua a ter uma grande influência, seja através da disseminação das ideias de Kardec por meio de livros, conferências e grupos de estudo, seja no impacto que ele tem sobre questões éticas e morais. A moralidade proposta por Kardec, baseada na evolução contínua do espírito e na prática do bem, continua a ser uma base para a reflexão filosófica e espiritual. Conclusão: a resistência que Allan Kardec enfrentou durante sua vida e as tentativas de silenciar suas descobertas não conseguiram apagar a profundidade e a importância de suas revelações. Sua mensagem sobre a vida após a morte, a reencarnação e o propósito espiritual da existência humana continua a ser uma luz de sabedoria para milhões de pessoas ao redor do mundo, influenciando tanto a religião quanto a ciência. O Espiritismo não é apenas uma doutrina religiosa, mas um convite para uma nova forma de compreender a vida e nossa jornada espiritual, que ultrapassa as barreiras do tempo e da resistência. O impacto filosófico e científico das revelações de Kardec. As revelações de Allan Kardec marcaram um ponto de inflexão na história do pensamento humano, especialmente no que diz respeito à compreensão da vida, da morte e do propósito da existência. Ele desafiou as crenças estabelecidas e ofereceu uma nova visão que não apenas transformou a espiritualidade, mas também confrontou a ciência e a filosofia tradicionais da época. Vamos explorar o impacto filosófico e científico de suas descobertas e refletir sobre os desafios que elas ainda impõem à ciência moderna. Desafiando as crenças tradicionais, Allan Kardec, ao introduzir o Espiritismo, propôs uma visão completamente nova sobre a existência humana. Antes de Kardec, a maioria das pessoas acreditava que a vida terminava com a morte física e que o destino final da alma era determinado de uma vez por todas. A morte era vista como o fim de tudo, e o que acontecia após isso permanecia um mistério ou algo dependente de dogmas religiosos. Kardec, no entanto, trouxe à tona um entendimento totalmente diferente. Através de suas investigações e comunicações com espíritos, ele revelou que a vida não se limita à experiência terrena. O conceito de reencarnação, onde a alma passa por múltiplas existências para evoluir espiritualmente, desafiava diretamente as crenças materialistas e a visão reducionista da vida que predominavam na ciência da época. Além disso, Kardec propôs que a vida não é um acaso, mas um processo contínuo de aprendizado, crescimento moral e aperfeiçoamento espiritual. Essa perspectiva não só questionava as ideias de vida após a morte da Igreja, mas também desafiava a visão materialista que predominava no pensamento científico, onde a consciência era vista apenas como um subproduto da atividade cerebral. A ideia de uma vida após a morte, com um propósito claro de evolução espiritual, trouxe uma nova maneira de encarar o sofrimento, as dificuldades e até mesmo as adversidades da vida. Em vez de ver a morte como o fim, as pessoas passaram a enxergar o processo como uma passagem para um novo estágio de aprendizado e crescimento. A vida, segundo Kardec, é uma oportunidade contínua para o espírito se aperfeiçoar. E este conceito desafiava não apenas as visões religiosas, mas também a visão materialista dominante. Desafios para a ciência tradicional. As ideias de Allan Kardec não foram aceitas facilmente, principalmente por parte da comunidade científica da época.
Durante o século XIX, a ciência estava em um período de afirmação do materialismo, que acreditava que todos os fenômenos poderiam ser explicados de forma objetiva e física. A ciência estava em um processo de afirmação do racionalismo e da negação de qualquer coisa que não pudesse ser medida ou observada diretamente. O conceito de comunicação com espíritos e a ideia de que a alma continuaria existindo após a morte eram, para muitos cientistas, questões absurdas, sem fundamento lógico ou empírico. Para esses cientistas, a vida era vista como um fenômeno biológico determinado pelas leis da física e da química, e não como algo espiritual ou imortal. Ainda assim, Kardec fez uso de uma abordagem rigorosa e científica para investigar esses fenômenos. Ele não aceitava as afirmações espirituais sem questionamento e investigação. Através do método de observação sistemática e experimentação com médiums, Kardec procurou fornecer evidências de que a comunicação com os espíritos era possível e que a vida após a morte era uma realidade. Essas descobertas colocaram a ciência tradicional em uma posição desconfortável. Até hoje, muitos cientistas se recusam a aceitar os ensinamentos de Kardec, considerando-os como pseudociência ou como uma crença sem fundamento empírico. No entanto, nos últimos anos, algumas áreas da ciência, como a neurociência e a física quântica, começaram a explorar conceitos que poderiam, de alguma forma, corroborar as ideias de Kardec sobre a consciência e a vida além do corpo físico. Será que a ciência está pronta para aceitar essas revelações? Essa é a pergunta que muitos se fazem até hoje. Será que a ciência está pronta para aceitar as revelações de Allan Kardec? O Espiritismo colocou em questão muitas das premissas da ciência tradicional, e até hoje, a comunidade científica se divide entre aqueles que permanecem firmemente céticos e aqueles que, com mais abertura, buscam investigar as implicações espirituais e psíquicas de fenômenos inexplicáveis. A ciência moderna, com seus avanços na física quântica e estudos sobre a consciência, começou a questionar muitos conceitos que Kardec já abordava em suas obras. A ideia de que a consciência poderia existir independentemente do cérebro, ou que a vida e a morte são parte de um ciclo de evolução espiritual, está se tornando mais plausível dentro de alguns círculos científicos. No entanto, ainda é um território de muita especulação. E você, o que acha? Será que a ciência de hoje está pronta para aceitar essas revelações e abrir as portas para uma nova forma de compreender a vida, a morte e a consciência? Ou será que a resistência de séculos continuará a limitar nossa compreensão do que está além da matéria? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com aqueles que também estão buscando respostas para o maior mistério da vida. Palavra-chave: evolução espiritual. Agora que você conheceu as revelações de Allan Kardec sobre o maior mistério da vida, é hora de refletir. O que você acha que realmente acontece depois da morte? Será que há algo mais além da vida que conhecemos e sobre o propósito da sua vida? O que você acredita ser o real significado da sua existência na Terra? Essas questões não são fáceis, mas são fundamentais para o nosso entendimento do mundo e do nosso lugar nele. A descoberta de Kardec nos desafia a ver a vida e a morte de uma maneira completamente nova. E talvez você esteja começando a perceber que o que sempre considerou como fim pode ser apenas uma passagem, uma etapa de um processo muito maior de evolução espiritual. Agora, eu te convido a refletir profundamente. Não deixe que o medo ou o dogma fechem a sua mente. As revelações que você acaba de aprender podem ser a chave para uma nova compreensão sobre o que é a vida e a morte. Ao aceitar a possibilidade de que há muito mais do que aquilo que podemos ver e tocar, você abre as portas para uma jornada de descoberta espiritual que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor.
Agora é a sua vez. O que você realmente acredita sobre a vida após a morte e o propósito da sua existência? Convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos que podem ajudá-lo a se conectar com as respostas para o maior mistério da vida. Não perca a oportunidade de expandir sua visão e se conectar com algo maior. A jornada está apenas começando. As revelações de Allan Kardec ainda têm muito mais para nos contar. O que ele descobriu sobre o outro lado, sobre a verdadeira natureza da vida e da morte, está longe de ser totalmente compreendido. Estamos apenas começando a entender o que Kardec realmente desvendou. E quem sabe o que mais será revelado nos próximos vídeos. Se você se sentiu tocado por essas revelações, se algo dentro de você despertou, não deixe que essa verdade fique apenas com você. Compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam respostas para o maior mistério da vida. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe da jornada que estamos apenas iniciando. O que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo e a sua própria vida. Então, se prepare. O mistério está longe de ser desvendado.